O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado mais ainda, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Horizonte, da nossa Rádio América, dos nossos canais no YouTube e no Instagram, hoje nós rezamos um salmo que diz: Maravilhas fez conosco o Senhor. Salmo 125, 126. Quando nós começamos uma semana, como assim foi ontem, e hoje as pessoas têm costume de dizer: hoje é segunda-feira velha. Não. Hoje é um dia que o Senhor fez para cada um de nós, para que assim possamos louvar e bendizer as maravilhas que Ele faz conosco todos os dias de nossas vidas. Hoje nós acordamos, muitos já estão trabalhando, alguns deslocando para o trabalho, outros já estão preparando as crianças para em breve irem para o estudo. Cada um está nos seus afazeres. E nós devemos agradecer a Deus por tudo o que Ele faz em nossas vidas. Às vezes nós levantamos tão corrido, nem descansamos na noite. Tem muita gente que deita, dorme, mas não descansa, porque não consegue viver um sono restaurador, de tanta preocupação e tanta coisa que preocupa em fazer. E esquece de levantar-se e agradecer a Deus por tudo o que Ele faz em nossas vidas. Por isso que quando proclamamos este salmo, nós devemos recordar que Deus opera grandes coisas em nossas vidas. Não sejamos pessoas azedas, ríspidas, que só sabem murmurar, por mais que saibamos onde o calo aperta. Mas vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele faz em nossas vidas. Escutamos como primeira leitura o início do livro de Esdras, onde é narrado um personagem muito interessante, que era o rei Ciro, rei da Pérsia. E aí a gente acredito que seria importante compreendermos um pouco o que é relatado no Antigo Testamento para entendermos a importância do templo de Jerusalém para aquele povo. Às vezes a gente fala assim: olha, padre, eu tenho dificuldade de entender o Antigo Testamento. E se nós percebermos, é a história de um povo. Já pensou se você contratasse alguém para escrever a sua história, a história do seu bairro? Aí eu lembro
de um filme que assisti, certamente você já ouviu falar dele ou o assistiu. Chama Narradores de Javé. Eles estavam narrando a história de um povoado, de uma gente. E é interessante porque o tempo vai passando e as pessoas vão acrescendo histórias, contando histórias. E assim aconteceu com o povoado de Javé. Era um povoado, simples povoado que estava correndo risco de ser inundado. Assim como nós vemos muitas coisas sendo espalhadas pelo mundo simplesmente pela ganância humana. Enquanto o dinheiro falar mais do que a vida, o mundo continuará, pelo perdão da palavra, essa desgraça, sem graça. E assim o povo de Javé contou a sua história, e cada um ia falando um pouquinho de sua história, aumentando, acrescendo, e aí se escreveu a história do povoado de Javé. E assim é a Sagrada Escritura, Deus criou o mundo, e aí escreveram lá, como Deus criou. Deus mandou o dilúvio, e lá foi escrito. E assim foi a história de um povo, até que chamou Abraão, formou-se um povo, esse povo depois foi escravizado, se libertou, se escravizou de novo, e Deus sempre mandou profetas para anunciar e denunciar. Depois, nós entramos no período tribal, ou seja, formou-se as 12 tribos de Israel, e aí eles tinham até as tendas, e tinham como referência a Arca da Aliança, onde acreditavam que naquele retângulo, entre as asas dos anjos, estava a presença de Deus. Após esta formação, o povo discerniu que precisavam de juízes, porque estava se formando um povoado ali, Benjamim, Manassés, Judá, como é narrado nesta leitura de hoje. E aí iniciou-se o tempo dos juízes. Passado o tempo dos juízes, iniciaram os reinados, Salomão, Davi, e aqui nós temos Ciro, o rei da Pérsia. Para entendermos que o Antigo Testamento não é esse bicho de 7 cabeças, é a história de um povo. História de um povo que estava se reinventando, inventando leis, para que assim eles pudessem conviver e viver em harmonia. E assim esse povo precisava rezar. E aí está, nesta primeira leitura, a importância do templo. A construção do templo que foi construído, destruído, reconstruído. E é isto que nós devemos compreender da palavra de Deus no Antigo Testamento. A importância da história do povo, mas também a importância do templo para este povo. E assim é a igreja para nós. Esta casa de Nossa Senhora da Piedade, esse santuário, que é responsabilidade de cada um de nós cuidarmos, zelarmos por ele, ajudarmos que ele continue a sua evangelização, que nós 3 padres que estamos aqui sozinhos não damos conta. E nós estamos aqui porque vocês existem. Porque não tem sentido ser igreja, ser sozinho. Ser igreja, ser comunidade. Mas é importante, como é narrado aqui agora, para cada um de nós católicos, a importância da igreja, pelo menos ao domingo, para o povo judeu, um dia importante era o sábado, que se recordava da criação, se recordava o descanso. Mas para nós católicos, o dia mais importante não é mais o sábado, mas o domingo, porque no domingo é que o Senhor ressuscitou. Por isso que Dominus do latim, né? Domingo, Dominus, significa Senhor. Dia Dominus, o dia do Senhor, o dia de nós nos congregarmos como comunidade, para ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos, viver a palavra de Deus e proclamarmos ela.
Assim, nós ouvimos hoje o capítulo 8º do Evangelho de São Lucas. E aí é narrado um pouquinho a história de uma lâmpada. Falava-se de lâmpada. Essa era a cultura do povo, né? Lamparina, lampião. Quem é mais do interior, quem tem mais idade, sabe muito bem do que eu estou falando. O padre é jovem e não pegou esse tempo, mas muitas pessoas pegaram o tempo em que a energia era algo das elites. E aqui é falado dessa história da lâmpada, luz, candeeiro. Por que Jesus falava dessa forma para os discípulos? Se vocês pegarem o Evangelho do sábado passado, vocês vão recordar Jesus dizendo assim: olha, a vocês tiveram contato comigo, a vocês eu ensino, a vocês eu convivo, mas a eles eu falo também em parábolas, para que eles entendam. Jesus era um grande pedagogo. Ele falava para o povo a linguagem dele. Ele conversava com o povo aquilo que era a vida deles, falava de semente, falava de plantação, falava da vida da agricultura. Essa era a linguagem de Jesus. Mas agora, Jesus, ao falar da lâmpada para os seus discípulos e para aquela multidão que o cercava, ele estava dizendo assim: olha, a vocês foi revelado o reino dos céus. A vocês foi revelado quem era o Filho. A vocês foi revelado a palavra eterna, o Verbo encarnado. Mas vocês não vão ficar aí de braço cruzado mais não. Vida mansa, aguinha de coco e por aí vai, como tem umas musiquinhas aí, né? Com um pezinho na areia e água de coco e por aí vai. Vai ter isso não. Agora, vocês vão ter que ser esta luz. Vão ter que ecoar esta luz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que vocês receberam. Vocês não vão guardar a palavra de Deus para vocês. Agora vocês vão ensiná-la. Vocês vão levar ela aonde for preciso. Assim como nós cantamos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, uma canção composta pelo nosso arcebispo, nós devemos proclamar a palavra oportuna e inoportunamente. A palavra não foi feita, meu irmão, minha irmã, para ficar lá na sua casa como enfeite de instante, aberta no Salmo 91, no Salmo 24. Enfeite, você coloca outra coisa na sua estante, menos Bíblia. Bíblia não é enfeite. Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, nós entendemos, como expliquei um pouco no início desta reflexão, aquilo que contém o Antigo Testamento e já o Novo, a Boa Nova, revelada pelo próprio Cristo. Ele, a sua história, os seus milagres. Assim nós devemos ter esta consciência de que nós não devemos pegar o nosso conhecimento e esconder. De que vale eu ter mestrado nisso, eu ter doutorado naquilo, eu ter pós-doutorado, sendo que o meu conhecimento é para mim? Isso é burrice. O meu conhecimento deve ser externado, ser colocado a serviço, como meditamos no dia de ontem na palavra de Deus. Aqueles empregados que receberam a moeda de prata se colocaram a serviço e receberam a recompensa do justo juiz. Mas o problema é que hoje nós temos um grande desafio enquanto Igreja Católica. Vou falar uma coisa que algumas pessoas vão até discordar,
mas nós guardamos a palavra por muitos séculos. Nós traduzimos a palavra do original para o latim, do latim para a língua vernácula, para o português. Mas hoje nós criamos um tanto de católico que se diz não praticante. Me perdoem, mas nós estamos longe de ser uma igreja da palavra. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas de outras denominações religiosas, quando pegam a palavra, dão um banho em nós católicos. A gente tem até que, tampar a cara de vergonha. Nós não lemos a palavra. Bíblia só serve no momento da catequese, lá. Eu vou fazer a primeira Eucaristia, eu levo a palavra de Deus. Eu vou crismar, aí eu tenho que levar a palavra de Deus. Aí eu vou fazer um encontro, mas eu não pego ela, eu não leio, eu não interpreto. Onde está o livro de Esdras? Está no Antigo ou no Novo Testamento? Qual que é o livro antes e depois de Esdras? Qual o contexto que foi escrito? Todo livro na Sagrada Escritura tem uma introduçãozinha. Nós estamos no mês da Bíblia. Por que a igreja tem que colocar esse mês na Bíblia? Para recordar que a palavra é nossa fonte, é um dos pilares da nossa fé, e nós não lemos, deixamos ela de canto, e aí agora está com uma moda, né, de ter Bíblia virtual. Aí eu abro o meu tablet, e aí quando eu tenho a Bíblia física eu não sei abrir. Eu não sei o que é Antigo, o que é Novo Testamento, não sei quantos livros tem, por que na igreja evangélica tem tantos livros a menos, por que na igreja católica tem tantos livros a mais. Jesus disse para os discípulos: olha, agora vocês têm que ser luz. Que luz é essa? Cadê a sua energia, católico? Cadê a sua fé? Que religião é a sua? Não existe católico meia boca. Ou você é ou você não é. Está em cima do muro, escolhe um lado. Decide o que você quer para a sua vida. Você não pode enfiar a sua fé debaixo de uma mesa. Você não pode esconder a sua fé, esconder o seu conhecimento da fé. Agradecemos hoje também por todos os nossos catequistas que nos ensinaram quem era Jesus Cristo, que nos aproximaram mais dele. Nós não podemos pegar as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas da nossa fé, do nosso entendimento, da nossa sabedoria e esconder. Nós devemos pegar e ensinar, proclamar, viver. Poxa, gente, vamos tomar tento, como diria minha avó, ou como diria meu tio, vamos pisar na terra e acordar, porque Jesus nos convida a irmos para as águas mais profundas, a vivermos uma fé ousada, a buscarmos conhecer a palavra. E quando nós formos anunciar a palavra, tenhamos a consciência de que ela nos interpela, como diz o salmista, ela entra no mais íntimo do nosso coração como uma espada de 2 gumes e rasga, penetra, ela incomoda. A palavra faz isso. E quando nós olharmos para ela e percebermos que estamos em contradição com ela, não deixemos de lê-la, não deixemos de buscá-la, porque, digo por mim mesmo enquanto padre, tenho os meus defeitos, tenho os meus pecados, mas tenho a certeza de que estou aqui, não para anunciar quem é o Padre Diego, mas para anunciar o Cristo. Que nós anunciemos o Cristo, onde nós precisarmos, Ele que é luz do mundo, que ilumina a nossa vida,
Ele é a palavra encarnada. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.